é uma ênclise em relação ao verbo ter. Então, cuidado, porque nesse momento o hífen vai fazer a diferença. Então, isso é o correto. Tenho-lhe dito a verdade. Outro exemplo. Terei dito a verdade? Olha aqui o tempo composto. Verbo ter mais particípio. E eu quero incluir o pronome lhe. E aí, o que você faz agora? Você não pode mexer com particípio. Esquece o dito. Tem que trabalhar com terei. O terei está no futuro. O futuro pede o quê? Pede a mesóclise. Resultado, ter-lhe-ei dito a verdade? Ter-lhe-ei dito a verdade? Ou seja, eu fiz uma mesóclise, já que o verbo auxiliar estava no futuro. Não mexi com particípio, trabalhei com auxiliar. Vamos ver outro exemplo. Não tenho dito a verdade. Aqui está o tempo composto. E agora eu tenho um termo atrativo antes dele. E o termo atrativo obrigatoriamente vai atrair o oblíquo. Resultado, não lhe tenho dito a verdade. É uma próclise por atração do advérbio. Em resultado, nós fizemos ênclise, próclise e mesóclise, sempre considerando o verbo auxiliar. Ênclise, próclise ou mesóclise, considerando o verbo auxiliar. Em momento algum, trabalhamos com o principal, com o particípio. Então, guarda isso. O particípio não admite relação com o pronome oblíquo. Agora, e na colocação contemporânea? Ou seja, aquela do dia a dia, né? Como é que o falante produz isso? Essa frase aqui, essa ideia, como é que fica no dia a dia? Se naturalmente, conversando com os amigos, enfim. Não tenho lhe dito a verdade. Provavelmente é isso aqui que o bom falante da nossa língua, né, vai praticar no dia a dia. Agora, observa, aliás, como eu já disse, né, se o enunciado pedir para você analisar, né, as possibilidades, marcar errada, né, marca a opção errada, considerando, inclusive, a colocação atual. Você não vai marcar essa. Embora essa, na verdade, traga dois erros. Dois erros. Você consegue perceber onde estão os dois? Para a colocação contemporânea, ela está certa. Para a colocação tradicional, ela está duplamente errada. Vamos ver. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o tempo composto. Primeiro erro.
pronome preso ao particípio. É uma próclise em relação ao dito, o que a gramática tradicional não permite. Segundo erro, você tem aqui a presença de um termo atrativo que não atraiu o pronome. Então ela está duplamente errada. Mas, enfim, a gramática já considera como colocação contemporânea, atual, né? Vigente. Então tudo vai depender do enunciado. Se quiser a contemporânea, essa serve. Se quiser a tradicional, ela apresenta dois erros, né? Pronome preso ao particípio e termo atrativo que não atraiu. Bem, vimos aí a relação com a locução verbal, a relação com o tempo composto. Próxima etapa, vamos trabalhar com as colocações facultativas. Ou seja, em quais momentos fazer a próclise ou fazer a ênclise será indiferente. Nós temos 4 possibilidades, tá? 4 empregos facultativos. Primeiro, a criança machucou. Bem, o que eu quero é incluir nesse texto o pronome ser. Marca o verbo, machucou. E observa o que existe antes desse verbo. Um substantivo. Substantivo é termo atrativo? Não. Se não é termo atrativo, você vai colocar o pronome na posição que possui a prioridade, né? Ou seja, a ênclise. Vem pra cá, ó. A criança machucou-se. Bem, até aí nós já vimos. Agora aguarda o seguinte. Se houver antes do verbo, sempre antes do verbo, né? Um substantivo, isso torna a colocação pronominal facultativa. Portanto, também está correto. A criança se machucou. Claro, uma coisa ou outra, né? Então aqui ou você faz a ênclise ou você faz a próclise. Se fizer a próclise, você alega que a colocação é facultativa, né? Não é por atração, porque o substantivo não é atrativo. Colocação facultativa. É a primeira regra. Segunda regra, ele convidou para a festa. Vamos incluir o pronome oblíquo a. Marca o verbo. E como sempre você vai observar o quê? O que existe antes do verbo. Que classe é essa? Ele. É um pronome. Pronome é termo atrativo? É termo atrativo, né? Então vai atrair o oblíquo. Ele vem para cá, ó. Ele a convidou para a festa. Então até aí o que você tem é uma próclise por atração do pronome. Isso já apareceu. Agora vem o detalhe. Como você
classifica esse pronome? Pessoal do caso reto. Pois bem, com o caso reto, a colocação se torna facultativa. Ele convidou-a para a festa. Então, tanto faz, ele a convidou ou ele convidou-a para a festa. Se puser a convidou, você pode alegar que fez uma próclise por atração. Se puser convidou-a, você alega que a colocação nesse momento é facultativa, em função do pronome reto. Pronome pessoal do caso reto. Essa é a condição. Terceira possibilidade. Falou bobagens e arrependeu. Vamos incluir o oblíquo C. Marca o verbo, arrependeu. Observa o que você tem antes do verbo. Qual é a classe gramatical desse vocábulo e? É uma conjunção. Conjunção é termo atrativo? É termo atrativo, né? Portanto, vai atrair o oblíquo. Falou bobagens e se arrependeu. Até aí nós já vimos, né? É uma próclise por atração da conjunção. Certo. Agora, as conjunções e mais, aliás, cuidado com a pronúncia correta, mais, não é mães, mais, e, mais, ou, com esses conectivos, a colocação também será facultativa. Falou bobagens e arrependeu-se. Então, tanto faz se arrependeu ou então arrependeu-se. É indiferente. Se fizer a próclise, na prova, você pode alegar que é uma próclise por atração da conjunção. Se fizer a ênclise, você pode alegar que é um caso facultativo. Quarto emprego facultativo.